Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Estamos a 11 dias do nosso estudo, empoderadas ontem e hoje. Segunda-feira, menina, a semana começou, eita, que Deus tem coisa boa pra gente. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos, capítulo 10, verso 34 e 35. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5. O ministério terreno de Jesus foi primeiramente para a nação de Israel. Mateus 15, 24. Atos 10 é um divisor de águas na história da igreja. A nação de Israel era um povo distinto e único, separado pelo próprio Deus. Israel foi designada por Deus como uma nação santa centenas de anos antes de Jesus, para representar Deus para o mundo. Israel tinha leis rígidas para se alimentar. Este e outros rituais separavam os israelitas das outras nações, como um povo santo para Deus. Os gentios, pessoas que não eram descendentes de judeus, eram considerados impuros pelos judeus, e até os eventos registrados em Atos 10, os apóstolos e outros discípulos haviam estado pregando o evangelho principalmente para outros judeus. Atos 10 registra a visão de Pedro, no qual Deus lhe diz para não mais considerar os gentios impuros. Pedro foi e pregou o evangelho para um gentio chamado Cornélio, um oficial do exército romano. Embora a divisão entre judeus e gentios não tenha terminado naquele momento, a conversão de Cornélio e dos que estavam com ele foi um fato significativo na história da igreja. A igreja primitiva começou a entender que a salvação de cada pessoa não provinha da sua nacionalidade, história, descendência ou família, mas somente da graça. Somente pela misericórdia de Deus nós somos salvos, e por causa disso podemos nos regozijar. Vamos refletir aqui. Quando você foi alcançado pela graça, eu não estou falando de nascer num lar evangélico. É bem-aventurado quem nasce num lar evangélico, que maravilha. Mas isso não é ser alcançado pela graça. Ser alcançado pela graça é quando lhe abre um entendimento e você reconhece que você, como indivíduo, como ser único, com a sua digital, com o seu DNA, com as suas particularidades, com as suas características, com a sua identidade, você reconhece que você é pecador. Assim como eu nasci no lar cristão, mas eu encontrei a Cristo na minha adolescência. Foi quando eu percebi, quando me caiu as escamas dos olhos, quando me abriu o entendimento e eu compreendi que por mais que meu pai fosse pastor, minha mãe fosse esposa de pastor, pertencente a uma igreja, participante do círculo de oração, eles eram cristãos. Eu precisava aceitar a Cristo. Eu precisava confessar o meu pecado. Reconhecer que eu, Anice, ou a Eunice, precisaria me render a este amor e confessar com os meus lábios que Cristo é o Salvador da minha vida. Então, graça é isso, você compreender, lhe cair as escamas e ser alcançado por esse favor imerecido. Nada que venhamos fazer, nada vai nos dar um passe para esta graça, vai facilitar, vai priorizar, vai te colocar no começo ou no fim da fila. Graça, é Ele olhando pra gente, não encontrando em nós nada que possa ser dado em troca, mas mesmo assim Ele pega o nosso nada, recebe o nosso nada e nos dá a vida eterna. Isso é graça, salvação é isso. Então, a minha pergunta é: você se encontrou com uma graça? Você se permitiu envolver com a graça? Você lembra desse dia em que Cristo te encontrou, te achou naquele beco, te achou naquela angústia, que te achou naquele mar de pecados, de erros, onde você se olhou e falou: eu sou impuro, eu sou impura, eu preciso de Cristo. Por mais que o ambiente em que eu conviva é um ambiente santo, as pessoas vivam num ambiente melhor, um ambiente de busca a Deus, mas eu sou pecadora. Você lembra desse dia?
Ou você que não nasceu no lar cristão, mas um dia, ao ouvir a palavra, ao ouvir a voz do Espírito Santo, se deparou com esse rio do Espírito que limpa, que lava, a palavra de Deus, o sangue de Cristo que perdoa, que anula o pecado. Você lembra desse dia? Isso, quando nós temos essa consciência, a gente vê que em nós não havia nada. Não havia mérito, não havia especialidade, não havia algo que pudesse atrair a Deus. O que havia em nós era morte, fedor do pecado, sujeira, imundícia. E só nos restava o juízo, a ira e a destruição. Era isso que nós tínhamos para oferecer para Deus. Mas Ele olhou para nós e nos resgatou. Pergunta: você, ao olhar para outro, tem colocado aí um medidor de graça? Fulano merece, fulano não merece, fulano está perto, fulano está longe, ele está fazendo de tudo para alcançar a graça. Lembre-se, não é o que eu faço, é o que ele fez. O Senhor quer que caia dos nossos olhos espirituais e dos nossos corações essa separação que a gente faz. Nós fazemos sim, irmãs. Nós fazemos com o pedófilo, nós fazemos com a prostituta, nós fazemos com o homossexual, nós fazemos com os estupradores, nós fazemos com os bandidos, com os assassinos, nós fazemos com pessoas que vivem uma vida tranquila, mas não quer saber do evangelho, quer saber só da boemia, e a gente fala: isso aí não quer nada não. Deixa a coisa ficar feia para ele. Quando a dor apertar, ele vem para Cristo. Isso é aquela sensação, é o mesmo sentimento que Israel tinha. Mas no quesito de Israel, embora eles tenham sido separados por Deus, havia e existe até hoje o orgulho de serem de Abraão. E aí Deus vem para Pedro e lhe mostra que aquilo que Deus santifica, não será o homem que vai dizer que é impuro. Quantas pessoas estão no altar que vieram de um ex isso, ex aquilo, e nós não recebemos ou ficamos ali na torcida para ver o pecado, para ver a queda, para ver uma hora que vai mostrar a verdade, a cara. A gente demora a acreditar na regeneração, no poder da palavra, na transformação. Eu não estou falando daqueles, meus irmãos, que não dão testemunhos. Eu estou falando de pureza agora, de verdade, de entrega. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é impuro vai se impurificar mais ainda. Quem é santo vai se santificar. Estou falando de nós hoje, de como nós reagimos ao externo, ao outro. Como estão os nossos corações? Aquele que é limpo de coração verá Deus. Bem-aventurados limpos de coração, pois esses verão a Deus. É disso que Jesus está falando. Quando a gente olha para o outro e o nosso pensamento, as nossas emoções, quando a gente olha para aquela pessoa, é puro o que pensamos sobre ela, independente do seu passado. Porque quando a gente olha através do olhar de Cristo. Foi assim que Deus se revelou a Pedro quando ele desce aquele lençol cheio de animais impuros e manda ele comer. E Pedro fala: Senhor, eu nunca comi algo impuro. Nesse estudo Deus está dizendo: mulher é empoderada por mim, não tem medo do que era impuro, porque sabe que sou eu que estou trabalhando e sou eu que purifico. Assim como purifiquei a tua vida, estou a purificar vou purificar aquela. Eu quero apenas que você olhe para este lençol e creia que quem está mandando esse lençol, leia esse texto, queridas, é muito importante para você entender toda essa comparação. Assim como eu estou descendo este lençol na tua frente, cheio desses animais impuros, creia que sou eu que estou colocando, não é o inimigo, não é Satanás querendo te enganar, sou eu. Você não está em oração? Você não está em intimidade comigo? Você não está em busca da minha presença? Pois eu estou abrindo o leque, eu estou fazendo com que você alcance uma visão maior. Visão de mulher empoderada é essa, não é limitado pelos pecados, não é limitado por tarjas humanas que as pessoas vão colocando nas pessoas, colocando títulos, colocando apelidos, colocando nomes perjurados, nomes destrutivos. Uma mulher empoderada por Deus não olha com a visão da carne, mas quando ela olha pela visão do Espírito. E olha, que coisa linda, o que o Espírito faz é isso, ele limpa, pela palavra ele liberta, pela palavra o Espírito Santo convence do pecado. O
texto de Tito 3,5 é muito claro no final. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Permita ser você esse canal, essa pessoa que seja instrumento do Espírito Santo para lavar a outros, sem ficar colocando limitações, colocando barras, colocando paredes, colocando portas trancadas para a salvação de A e B. A graça é a graça e ela alcança a quem quer que ela quer alcançar, independente do que faça, deixou de fazer, porque quem fez foi Cristo e o que ele fez foi sacrifício perfeito. Não tem como eu fazer nada para melhorar isso. Tudo que eu preciso fazer é ouvir a voz dele e me render. E isso eu fiz, você fez e tem alguém esperando a sua vida, mulher empoderada, para também se render a Cristo. Eu gosto muito de uma expressão que é grosseira, mas ela é muito, muito apropriada. Seja o cano dentro da parede que ninguém vê, mas por ele corre a água pura, corre água fresca, corre água limpa. E quem é essa água? O Espírito, a palavra de Deus. Seja você, mulher, um cano dentro da parede, mas quando abre a torneira, eita glória, sai água limpa e fresca para saciar o sedento. Isso é ter coragem de ser empoderada em Deus. Vamos orar? Ah, Senhor Jesus, eu louvo porque o Senhor não demonstra favoritismo com pessoas. Obrigada por me permitir ouvir o seu Evangelho. Ajude-me a ser fiel à imagem do Evangelho e a pregá-la para todas as pessoas sem favoritismos. Ah, me ajude a doar esta água, me ajude a entregar essa verdade, me ajude a falar a tempo e fora de tempo, me ajude a fazer assim, Senhor, totalmente entregue, sem presas, sem correntes, sem subterfúgios, sem invenções, sem querer ajeitar, sem querer arrumar. Não, porque o que é teu é perfeito. Só me ajude a estar encaixada no centro, para que quando a minha boca se abrir, o Senhor venha fluir através de mim e pessoas, independente da classe social, do estado emocional, psicológico, físico, não interessa, não importa, aonde a minha voz, o meu jeito, o meu testemunho de vida passar e alcançar alguém que possa ser transformador e essa vida seja alcançada como eu fui alcançada pela graça, sem distinção, porque o que nos nivela, o que nos coloca no mesmo patamar de filhos é nós aceitarmos a Cristo como Salvador e sermos adotados. Ah, Senhor, esse é o único padrão que existe, padrão de filhos, quando arrependidos é o mesmo patamar. Oh glória, nos ajude a entender isso e a difundir isso para aqueles que ainda estão vivendo como criaturas, como escravos, como abandonados, como desprezados na sociedade. Nos ajude a ser mulheres empoderadas em Ti, para difundir uma verdade que vem do céu. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, menina. Seja bênção. Faz uma gentileza para você mesma e retribua, se é que podemos retribuir a Deus, sendo bênção para alguém. Em nome de Jesus. Beijo.